Fala aí, nação rubro-negra, estamos de volta com mais um corte com reação aqui da Sport TV no programa Seleção, com ele, o Rizek, trazendo todas as polêmicas que rolou no jogo entre Flamengo e Internacional, que terminou em empate 1-1 com um golaço dele, o Arrascaeta de pênalti. Isso mesmo, gente, o assunto explodiu. E claro que Rizek tem que reagir, ele reagiu daquele jeito. Teve debate quente, incômodo e muita discussão fora, tanto de campo quanto fora de campo. E hoje a gente vai separar o que é discurso e o que foi bola rolando dentro de campo. Por isso, fica comigo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada que rola aqui no canal. E lembrando, galera, de deixar aí os créditos para Sport TV. Vamos para o vídeo. E com o Ramon, Grêmio 5, Botafogo 3. Não foi investido Botafogo, que conseguiu tomar 3 gols em 10 minutos. 3 gols em 10 minutos. Agora, cara, o que eu quero dizer é o seguinte, nenhum clube está preparado para jogar o Campeonato Brasileiro nesse momento. Nenhum clube. Tudo bem, o calendário mudou, acho que já houve uma melhora, mas teoricamente não. Na prática, não tem ninguém pronto. Nem Grêmio, que ganhou, nem o Botafogo, nem o Flamengo, nem o Internacional, que empataram, nem o Corinthians, que ganhou a Supercopa. Não tem ninguém pronto. Nem o Bragantino, que ganhou as 2 primeiras. Agora, isso aí... Não, eu só quero dizer que é legal, é divertido, você vê 23 gols, é recreativo, dá uma coisa lúdica, assim, parece assim, é brincadeira de né? piquetar, né? Piquetar, peguei! Aí o cara, ninguém vai atrás do cara. Agora, pô, velho, não tem futebol sem defesa, os times estão sem sistema defensivo. Lédio, é fevereiro, Lédio. Então... Fevereiro é pra isso, janeiro, fevereiro, então, depois a coisa vai engrenando. Fala pra torcida do Botafogo, tomou... Não, se planejou. Você acha? Não executou. Não é mais ou menos. Havia um planejamento, okay. O Flamengo se planejou. Então, o Flamengo mudou o planejamento. Ok. Então sobre uma má execução ou sobre um mau planejamento? Ou seja, eu acho que é normal, não é assim, pedir cabeça, dizer que tudo errado, não é isso. Mas é normal olhar para o Flamengo e falar, olha, não é um bom começo de temporada. Tinha que estar melhor, pela estrutura que tem, elenco que tem. O Flamengo, que já perdeu a Supercopa, jogo único, pode ser eliminado do Campeonato Carioca e começa o Campeonato Brasileiro deixando no caminho 5 pontos. 5 pontos no Campeonato Brasileiro faz diferença pra caramba, cara. Faz diferença, mas faltam 36 rodadas. Tudo bem, mas 5 pontos, lá na frente, a gente pode olhar para 5 pontos, lembra aquele começo? Eu acho que essas primeiras rodadas são rodadas para você ou se dar muito bem, como está se dando bem o Bragantino, por óbvio, ou remediar danos, entendeu? Tentar remediar danos e prejuízos. O Flamengo até agora está com danos e prejuízos. Ele vai ter que compensar para ter uma média aí razoável nesse momento que ninguém está pronto, gente. Agora... 3 pontos separaram o Flamengo líder do Palmeiras vice-líder na classificação do ano passado. 5 pontos é uma eternidade. Não, é uma eternidade. É uma grande piscina, é uma jornada, né? É uma piscina, no campeonato, né? Acho que vale a pena, gente. A gente vai acabar caindo daqui a pouco em discussão de calendário. Eu não quero entrar aí, porque eu acho que o calendário melhorou. Não vou discutir o calendário, não vou discutir. O campeonato melhorou. Pera, eu acho que melhorou, mas... Tudo que melhora, pode melhorar mais ainda. Você pode discutir algumas questões também, como, por exemplo, começar o Campeonato Brasileiro tão cedo. Talvez não precisasse ter começado no final de janeiro, dava para começar no final de fevereiro, iniciozinho de março. Maio era demais, né? E estava tudo errado. Pô, não dá para começar brasileiro lá em maio. De Copa. Mas talvez valesse a pena a gente repensar esse começo. Podia ter encaixado os jogos do estadual antes, esperado um pouquinho mais adiante a gente começava o brasileiro. Acho que se precipitou no começo do brasileiro, mas é algo que o futebol brasileiro pode parar, pensar, ajustar. É feito para isso, tudo é muito novo. Acho que os clubes ainda não tiveram coragem de olhar para os estaduais do jeito que eles precisam ser olhados. Isso não é menosprezar os estaduais, é priorizar. Eles pensam em priorizar. No primeiro aperto, eles abrem mão da prioridade no brasileiro e mudam tudo. Foi o que o Flamengo cometeu alguns equívocos. Não faz muita coisa certa, é mega campeão. Mas, por exemplo, o sub-20 do Flamengo treinou menos de uma semana. Ele se apresentou dia 5. Quando começou o campeonato? Dia 9, né, que o Flamengo jogou antes. Então, quantos dias o Sub-20 treinou? O Sub-20 deveria ter entrado de férias antes, voltado de férias antes, mudado o planejamento do Sub-20, entendeu? Aí perde 3 jogos, aí tem uma conversa, o Felipe Luiz tem que botar o time principal contra o Vasco, antes da hora, depois de treinar 9 dias o principal.
Eu estou pegando o Flamengo como uma exemplo decisão mais de claro, clube, né? Isso foi uma decisão de clube. E depois, cara, aí vem o passivo, né? Contra o Vasco o time ainda tinha gás, era o primeiro jogo, depois provou que não estava pronto. É muito bom? É muito bom. Vai ganhar um monte de jogo? Vai ganhar muito jogo. Provavelmente vai ganhar título? Provavelmente vai ganhar título. Mas nesse momento, queimou a etapa, cara, porque mudou o planejamento. Não ia priorizar o estadual, mas tem que ganhar tudo. Vamos botar a cavalaria antes da hora. E aí o passivo chegou. Bom, os jogos de ontem aqui estão. O empate do Flamengo com o Inter 1-1, o jogo que abriu a rodada às 7 da noite no Maracanã. A vitória do Bragantino sobre o Galo. O Bragantino, 2 vitórias em 2 jogos. O empate do Santos com o São Paulo na Vila Belmiro, sob protestos da torcida santista no seu estádio. O Remo com uma linda festa. Desde 94, a torcida do Remo não via o seu time jogar a Série A em casa. Acabou abrindo 2-0, cedeu empate para o Mirassol, que começa o campeonato com 4 pontos já. O Mirassol derrotou o Vasco, empatou com o Remo. Palmeiras, que havia empatado com o Galo, aplicou um 5-1 no Vitória e hoje aguarda, hoje ou amanhã, está muito confiante no anúncio do John Arias, que será tema aqui no Seleção, como eu já disse. A vitória do Grêmio, que tinha perdido na estreia para o Fluminense, agora derrota o Botafogo em casa 5-3. E olha que quando o Grêmio empatou, se ouvia um barulho na arena. O intervalo foi de barulho. Se ouvia um barulho na arena. 23 gols, hein, gente? E repara só uma coisa, sem brincadeira, só um time não levou gol. Só o Bragantino. Todo mundo levou gol. Das 2 rodadas? Né? Nesses jogos de ontem. O Atlético Mineiro. Não, o Atlético. Levou gol do Bragantino. Levou gol. E já tinha levado 2 do Palmeiras. Não, é que lá Não, tá falando nos jogos de ontem. Todo mundo levou gol. Sim. Menos o Bragantino. Sim. Daí o Bragantino não levou gol, porque ele ganhou de 1-0 do Curitiba. você está falando das O 2 Atlético rodadas. quarta derrota seguida. Internacional abriu o placar e praticamente entregou de bandeja o empate para o Flamengo. Se bem que o gol do Inter também foi entregue de bandeja. Mas vamos aos melhores momentos. Para quem tratava o Flamengo ontem como favorito, vai sair da crise, vai ser um jogo em que tudo volta ao seu normal, não foi o que a gente viu no campo, hein? O Internacional deu muito trabalho e esteve a um passo de ganhar, Belli. Mas só para rapidinho, Belli, para você, só para te entregar, deu muito trabalho, porque o trabalho do Pesolano vai ser muito bom. O time é muito organizado. E olha que se a gente está no início da temporada, ele vai organizar mais e o Inter tende a fazer também uma temporada melhor, porque o técnico é muito bom. Projeta um 2026 melhor para o Inter do que foi 2025, né? Do meio ao caos gerencial que viveu o Inter, saída do Roger Machado, nas últimas rodadas no desespero para não ser rebaixado, a gente já vê alguns indícios de que a equipe do Internacional ela melhora o seu jeito de jogar, ela pelo menos parece ter uma identidade, o que é muito importante, e no jogo de ontem dificultou a vida do Flamengo. Claro que esse gol aí, ele sai de uma bobeira do Paquetá, né? O Carboneiro, ele acaba avançando, encontra o Borré, que faz um drible seco, lindo, golaço, em cima do Léo Ortiz, que parece ainda não ter engatado também nesse ano. Tá em marcha lenta. Tá em outro ainda, ritmo, total. né? Tá em outra marcha, realmente. Até se especulava que fosse barrado ontem, inclusive, né? Exato. E o A parte Borré física fez dele está muito abaixo. Barrado assim, fosse pro banco ontem. fez esse golaço. E o Internacional deu a bola para o Flamengo em alguns momentos. O Flamengo conseguiu, em várias etapas da partida, controlar o jogo, ter mais posse de bola. Essa aí foi a primeira oportunidade do segundo tempo, né? Com o Carboneiro, esse também sendo um jogador muito importante nessa reta inicial do Internacional. O Flamengo, por mais que tenha tido a posse, por mais que tenha rodado a área do Inter, não foi um Flamengo que deu o trabalho que a gente muitas vezes espera, né? Teve essa cabeçada, mas assim, o Rocher, apesar de também estar inseguro nesse começo de ano, acho que o Rocher, na verdade, desde que voltou de lesão, ele não apresenta o futebol que ele já apresentou em algum momento com a camisa do Internacional, mas é um Flamengo que, por mais que seja dominante, está encontrando dificuldade. Ainda parece um pouco fora de ritmo, apesar de ter feito um bom jogo contra o Vasco. Aquela partida contra o Vasco foi um ponto fora da curva, pelo que a gente tem visto do Flamengo. E aí foi o pênalti, né? A bobeira ali do Bernabé. Pra mim foi pênalti. Desde que vocês pediram o Bernabé na seleção brasileira, nunca mais jogou bola o argentino, hein?
Impressionante, que zica, hein? Realmente. Fez um cara, ano de 2025 ruim e esse ano, novamente. E essa foi a chance do Inter de, esse quem lance sabe, é estranhíssimo. fazer o segundo gol, a entrada do Aguirre ali dentro da área. Não finaliza, samba indeciso na frente do goleiro e no final das contas o 1-1 acho que acabou ficando de bom tamanho. Mas não foi, por mais que tenha sido um Flamengo com mais posse, dentro do que a gente já esperava, não foi um Flamengo que massacrou o Inter, nada disso. Não, muito longe Muito disso. longe disso. O Inter soube ler muito bem o que esperar desse Flamengo e, principalmente, executar a estratégia. O Pesolano dá muitos sinais positivos. Ontem ninguém massacrou ninguém, foi um jogo bem equilibrado. A torcida do Inter, no fim, aplaudiu bastante o time, na arquibancada, bastante o time. Talvez fosse um outro momento do clube, não tivesse o baixo astral do ano passado, o Inter lamentasse o empate, porque a vitória estava na mão até o Bernabéu dar de presente aquele pênalti. O Flamengo Mas diante do cenário do Inter e do histórico recente contra o Flamengo, celebraram o empate no Maracanã. Aliás, no ano passado também empataram com o Flamengo, na primeira rodada, né? 1-1, também empataram. Diga, Lédio. Eu acho que Olha lá a torcida comemorando. Você pegou um ponto aí. O pênalti foi completamente intempestivo, tolo do Bernabéu. E o Flamengo tinha pressão, mas ele não criava muita chance. Então o jogo tinha cara de vitória do Internacional. Pela boa atuação do Inter e pela organização defensiva. O Inter está organizado defensivamente, é bom pontuar isso. E o Flamengo não achava espaço. E o Flamengo, muitos jogadores, você via que não está bem fisicamente. Quando o Samuel Lino entrou, você vê esse jogador, está pronto. O Léo, que é um zagueiraço, Léo Ortiz, não tá bem. O Paquetá ainda está tentando se recuperar. O Arrascaeta, você vê que ainda está... O gol do Inter sai de uma bobeira do pé do Paquetá. O Arrascaeta só foi começar a arrancar a partir da segunda rodada do Brasileiro contra o Vitória. Até o jogo com o Vitória... Que ganhou no último minuto. Com o gol dele. Até o jogo com o Vitória, que deve ter sido em maio, não lembro agora. Eu comentei esse jogo e ainda assim não estava jogando. Não, ele resolveu o jogo que ele não estava... A partir dali ele começou a desandar, fazer gol e engrenar. Então o Arrasca na temporada passada só foi engrenar mesmo meses depois da temporada começar. Nessa ele de novo começa o ano abaixo, como aliás, como vocês já destacaram, quase todo mundo aqui no futebol brasileiro. Pedro ficou no banco, jogou Bruno Henrique de centroavante, Pedro voltou no intervalo. Vamos ver como é que o Felipe trabalhou o elenco? O Flamengo fez mudanças em relação ao time que havia iniciado contra o Corinthians. A gente começa mostrando o time contra o Corinthians e aí vai para as mudanças que o Felipe fez na escalação inicial ontem. Esse é o time do Corinthians. Vai um pouco mais devagar, diretor, por favor. Então, contra o Corinthians, ele começou com Rossi, Varela, depois ontem entrou o Royal, aí Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, né, a defesa titular do Flamengo. Meio campo tinha Pulgar, Jorginho, Plata, Arrascaeta, Carrascal e Pedro. Ele mudou o ataque todo ontem. Aí contra o Corinthians ele mexeu tudo. Na defesa colocou o Emerson Royal, colocou o De La Cruz no meio campo, colocou o Cebolinha e o Bruno Henrique para começar o jogo. Tentou oxigenar o time, mas assim, não funcionou. Aí no intervalo ele tirou o Emerson Royal, que de novo jogou mal. Né? O Flamengo investiu 9 milhões de euros. Não está com a menor paciência com ele. Cara, eu acho que foi uma contratação equivocada, eu também sempre achei. E teve espaço ontem. Teve espaço para jogar pelo aquele corredor lateral direito. Entrou o Varela, depois ele tirou o Bruno Henrique, se a gente puder rodar. Tirou o Bruno Henrique, entrou o Pedro. Aí, com 19, tirou o ansioso, como destacou o Eric Faria na transmissão do Premier. Muito ansioso, né? O Paquetá. Entrou o Carrascal, melhorou o time o Carrascal. Tirou o Cebolinha, colocou o Samuel Lino e mais pra frente tirou o De La Cruz e entrou o Everton Araújo. Mesmo trocando um monte de jogador, mesmo com tantos nomes, a coisa não andou. Existe uma discussão em torno do Flamengo sobre o que vale a pena fazer agora, e a gente está falando do Felipe Luiz. Se vale a pena investir nos jogadores que estão em melhor condição física, né, em detrimento das ideias dele, para que ele possa conquistar pontos e dar tranquilidade, né, e facilitar o ambiente, ou se ele deve colocar em campo as ideias dele, trabalhar as ideias dele e esperar que os jogadores cresçam dentro da temporada. O risco é você ver o que está acontecendo com o Arrascaeta. O Arrascaeta vai crescer dentro da temporada, mas ele não vai te dar resultado agora. Né? A estrutura de zaga do Flamengo, com a proteção que tem agora, talvez precisasse investir em jogadores com um pouquinho mais de vigor, e aí a gente discute Vitão ou outro tipo de possibilidade. É o mais vigoroso ou é o mais talentoso? É o equilíbrio entre isso tudo ou são as ideias do treinador? É o que o torcedor do Flamengo está discutindo agora em torno do Felipe Luiz.
porque no final é tudo resultado. Pois é, e sábado tem um jogo decisivo contra o Sampaio Corrêa. Aí, que time vai? Porque na terça, o Flamengo joga na terça contra o Vitória, no Barradão. É terça. Então, não tem tanto período assim de recuperação. Vamos concordar que você... Eu concordo, já até sei que você vai falar. Um time reserva deveria ser suficiente para derrotar o Sampaio Corrêa sábado. Pois é. Deveria ser. Eu também, não. O difícil é você saber quem é o time reserva, né? Sim. É capaz de ele botar um time em campo e a gente dizer, pô, tá botando. Eu acho que é o que ele vai fazer. Entendeu? Com um ou outro titular, talvez. Ele vai com um time misto para esse jogo. Que também deveria ser mais do que suficiente para bater o Sampaio Corrêa. Everton Araújo deve jogar esse jogo. Deve jogar. Ele está indo com o time misto todo jogo. Talvez o Nico. E, por exemplo, a gente adora comentar a torcida, né? Ah, pode vaiar, não pode vaiar. Se não derrota o Sampaio Corrêa... Pode vaiar. Pelo amor de Deus, né? Tá certíssimo em cobrar o time, o clube, se não derrotar o Sampaio Corrêa. Cobrar não quer dizer mandar embora o Felipe Luiz, dizer que o elenco não presta. Cobrar, gente, demonstrar a sua insatisfação. Acho que é normal se não derrotar o Sampaio Corrêa sábado. Quando eu vejo jogo de futebol, eu vou decupando os lances, vou anotando algumas coisas, mas eu anoto sensações, eu não anoto assim, né? O que são sensações? Assim? Sensações, você vai ver o que é. O diário do Lino. Não, eu vou anotando, eu vou fazendo as anotações dentro da partida e puxando coisas assim. Por exemplo, tem um momento em que o Royal erra no centro do campo, isso dentro do primeiro tempo, o Carboneiro aos 16 minutos vai definir a primeira do Internacional. O Maracanã vai. É quando a gente percebe o nível de paciência que está o torcedor do Flamengo. Aos 16 minutos, tem a ver com o Royal? Sim, mas tem a ver com o todo. Vaia. Acaba o primeiro tempo, o torcedor do Flamengo vaia. A sensação que a gente tem é de que o torcedor do Flamengo está implorando para que alguma coisa aconteça, tentando puxar algum tipo de reação dos jogadores, de treinador, de sei lá quem, mas os jogadores não estão conseguindo dar conta. Mas nesse momento em que há muita comparação com a torcida do Corinthians, por aquilo que a gente viu no Mané Garrincha, eu queria dizer que cada torcida tem o seu jeito. Aliás, se elas fossem todas iguais, seria muito chato o futebol brasileiro. Então, que bom que cada torcida tem seu jeito. A do Corinthians tem o jeito dela, cara. Ela não vai o time durante o jogo, depois ela enlouquece, se for o caso, né? Ela, até com violência, muitas vezes, ao longo da sua história. Mas ela criou essa cultura de durante o jogo não vaiar. A do Flamengo é diferente, cara. Qual que é certo e qual que é errado? Não tem, cada uma é do seu jeito. Então, assim, eu vejo muita gente hoje querendo comentar a torcida, o lado turma do amendoim, cri-cri do Palmeiras, esse lado. E essa personalidade das torcidas também levaram os clubes a serem o que eles são. O Flamengo hoje também é o que é porque convive com esse ambiente de cobrança, que para muita gente é insana, mas é da cultura do clube, cara. Então, assim, eu acho que querer comentar ou recriminar vai e cobrança de torcida, eu acho que é uma roubada. Cada torcida reage do seu jeito, é do seu jeito. A gente acabou de falar de negócios de 40 milhões, 41 milhões, 25 milhões. Tem que ter cobrança, cara. As pessoas querem resultado. Foram ao jogo, pagaram ingresso caro pra caramba. Pô, cara, faz o que você... Não cometendo crime? Claro. Faz o que você quiser no estádio. Sempre foi assim. Isso não é uma coisa do novo século, do novo futebol. Nos anos 60 era assim, nos anos 70, nos anos 90. Olha que eu sou velho, eu vivi essas décadas todas, menos 60. 60 nem tanto. É mesmo. Mas 70 sim, e era assim. 80 era assim, 90 era assim. Enfim, primeira década do século XX. Cara, sempre foi assim. E que bom que é assim. Sempre foi assim. E hoje é até menos. Antigamente tinha batalha campal, o torcedor entrava em campo. E, pô. Paquetá. A torcida fez um mosaico bonito para a volta dele ao Maracanã, né? Primeiro jogo na casa do Flamengo mesmo, embora o Flamengo seja um time de torcida nacional, o Maracanã vai ser sempre a casa do Flamengo. A torcida fez um mosaico para ele. Eu acho que merece, porque está claro o esforço que ele fez, o que ele abriu mão para jogar no Flamengo. E como destacou o Eric na transmissão ontem, está muito ansioso, né? Está com uma vontade gigante de acertar, está muito ansioso. E eu concordo com o diagnóstico do nosso comentarista, vai demorar um tempinho. Até, por mais que ele esteja em meio de temporada, ao contrário dos nossos que estão no começo aqui do futebol sul-americano, acho que vai demorar um tempinho ainda para o Flamengo encaixá-lo na melhor posição, ainda vai ter alguns testes. Por isso que eu acho que ele deveria jogar contra o Sampaio Corrêa. Esse é um jogador que deveria jogar contra o Sampaio Corrêa. Para ir soltando, entendeu? Para ir
baixando a adrenalina, se sentindo mais à vontade, de repente fazendo logo um gol, e dando uma sossegada, conseguindo uma atuação mais tranquila. Foi do pé dele que saiu esse erro. Foi, ele que errou, gerou ele o gol errou, do foi. Internacional. Foi. Eu concordo com o Eric, eu acho que o Paquetá está um pouco ansioso. E ontem a nossa reportagem, sempre muito atenta, falou que o Paquetá, em algum momento da partida, ainda no primeiro tempo, ele se aproxima do Felipe Luiz e fala: eu vou jogar por dentro. Eu vou jogar por dentro. O Paquetá ele começa o jogo um pouco mais aberto pelo lado direito e ele fala que vai jogar por dentro para tentar fazer essa flutuação. A gente viu algumas variações do Arrascaeta saindo para buscar esse jogo, né? O Paquetá também sendo esse cara mais centralizado. Mas acho que nessa busca ainda pelo posicionamento ideal, claro, o Paquetá, pelo dinheiro da forma que chega, ele chega para ser titular nesse time do Flamengo. Mas teve o gol perdido, né, na Supercopa no final de semana, né, aquele gol debaixo da trave que ele chuta por cima do travessão, e no jogo de ontem acaba dando um vacilo cabal, que é o vacilo que gera justamente ansiedade. O gol do Internacional. O bote do Léo Ortiz também é ansiedade pura, né? Ele vai passar deslizando daqui a pouco aqui. Esse não tá bem, cara. Não, mas aquilo ali é ansiedade, sabe por quê? Tempo de bola. Não, porque ele quis provar que ele tem velocidade, que ele tem explosão, né? que ele corre. Eu vou atrás do cara, quando ele dá o bote, ele desliza, Mas, já era, cara. Não vou discutir a qualidade do Léo Ortiz. Ótimo que óbvio que ele é excelente zagueiro. Foi mal contra o Fluminense, foi mal contra o São Paulo, foi mal contra o Corinthians e foi mal ontem de novo. Quarto jogo ruim dele. Ele é o melhor dos 5 zagueiros do Flamengo, na minha opinião. Você colocar Tecnicamente falando, eu acho. Ele tem saída de bola, ele tem posicionamento, ele tem visão de jogo, ele arma, ele desarma, é razoável ou bom pelo alto. Eu acho ele um excelente jogador, mas todo excelente jogador pode... Ele é o mais técnico. Nossa, que deslizada feia. Por quê? Por ansiedade. Porque ele quis correr atrás do Borré desesperadamente. E ele não precisava bloquear o chute daquele jeito, ele tinha que Ele acertar. é claramente o preferido do Felipe Luiz, né? É o mais técnico. Porque ao abrir mão, por exemplo, o titular era o Fabrício Bruno antes do Felipe. O Léo Ortiz jogava de volante com o Tite. O Felipe assume logo no primeiro jogo. O Léo Ortiz, na zaga, barrou o Fabrício Bruno percebeu, foi embora. Ele é claramente o preferido do Felipe. É que eu acho que os 4 são muito bons. Não, são. São muito bons. O Danilo, quando jogou também, sempre foi impecável, né? E o Léo Pereira foi o melhor zagueiro para mim do time no ano passado. É o que eu ia acabar de falar. O melhor zagueiro do Flamengo em 2025 foi o Léo Pereira. Também acho que foi. O Léo Ortiz também sofreu uma lesão ali naquela reta final, né? Acabou ficando indisponível. Os 4 são muito bons. São, sim. Os 4 são muito bons. E o Danilo veio e fez o que fez. Afirmo que o Léo Ortiz fez 4 jogos ruins, que eu vou colocar na conta do começo de temporada. Mas como começo de temporada já vale ponto, o Flamengo já deixou 5 pontos no Brasileiro, entendo também que o Felipe tenha que começar a trabalhar de acordo com isso. Né? Porque o Danilo também ainda está voltando, né? Ele só ficou no banco contra o Corinthians. Eu não sei quem está melhor. Provavelmente não está pronto. Eu não sei, só Mas tem o internamente Vitão, né? eu saberia. Só entendo que é começo de temporada, mas como já vale ponto de Campeonato Brasileiro, não dá muito tempo de você ficar também esperando o tempo passar. Aliás, o Felipe falou sobre o Paquetá e sobre a atuação de ontem do Flamengo. Dá uma olhada. Ele pode jogar em todas as posições do ataque, ele encaixa muito bem nessa posição, ele tem muita chegada na área, profundidade, domina muito bem entre linhas, se gira, tem gol. Hoje teve, se eu não me engano, 2 possibilidades de fazer gol e se associa muito bem com o lateral, consegue jogar em toda a faixa do campo, fazer esse ida e volta que é uma posição muito exigente. Mas isso não quer dizer que ele só vai jogar ali, né? Ele vai também jogar, pode ser que ele jogue em outras posições. O mais importante é que é um jogador que é muito determinante, ele é muito diferente e você vê a qualidade que ele tem, mesmo não estando na sua melhor forma física, ele é um jogador que faz a diferença. Evidente, e hoje ficou muito evidente, por exemplo, que ainda falta muito da parte física, um pouco da parte física dos jogadores. Como eles não estão bem fisicamente ainda, da forma que eu espero que estejam, e eles estão acostumados a jogar, estão chegando 1 metro tarde, estão fazendo as coisas um pouquinho, chegando na pressão um pouco de forma atrasada, a bola está escapando um pouco do pé, e isso também vai ligado com o mental, com decisões erradas. Então a parte física, você cansa mais, você pensa pior, você toma decisões erradas, os jogadores ainda estão pegando. Pelo que eu conheço deles, ainda vai levar um pouquinho, mas a gente vai voltar.
Eu não tenho dúvida que estamos no caminho, os jogadores já estão melhorando essa parte física com os jogos e vamos voltar, vamos melhorar. E nesses aspectos vão ser corrigidos. E tenho certeza que as pressões encaixarão, a linha subirá junto, tudo estará num timing melhor, porque quando um vai sem o companheiro conseguir ir, aí sim realmente hoje eu vi meu time muito exposto ao ponto de dizer que até tivemos mais perto da derrota do que da vitória. Análise sincera. Não, eu concordo com ele. Eu só acho o seguinte, eu acho que o Flamengo vai voltar, concordo com tudo que ele falou, só que ele usou muito toda hora, um pouco fora de forma. Eu acho que ele tem que usar, em vez de pouco, muito. O time está muito fora de forma. O único senão que eu faço, ele está tentando não minimizar, está tentando minimizar. Ele reconhece a questão física, mas eu acho que é muito. E levando muito gol, abaixo. né? Levando tá muito pouco gol. Abaixo. Levou 2 do Fluminense, levou 2 do São Paulo de virada, Mas tudo 2 do Corinthians, além da qualidade do adversário. 1 do Inter. Tem adversário, não joga sozinho. A parte física impacta, cara. Impacta. Que deveria impactar para todo mundo, né? O Corinthians terminou a temporada no dia 21 de dezembro, o Flamengo 17. Muito mais do que o Flamengo. Sim, então por isso eu estou dizendo, cara. É um começo de temporada que já tem título em disputa e já tem ponto importante de brasileiro, cara. O Inter botou time reserva no fim de semana, entendeu? Na estreia do brasileiro também, colocou time misto. Tá todo mundo lidando com falta de ritmo, não é só o Flamengo, né? Não, todo mundo está lidando. E não é o Felipe que vai falar publicamente que em algumas situações a questão não é física. Um erro de passe num lance claro que dá contra-ataque para o adversário não é uma questão física. Mas você não acha que a parte física acaba arrebentando na parte técnica também? Também, mas ela descompensa a partir do erro técnico, né? Quando o espaço aparece e o time está saindo em transição, você erra um passe no meio do caminho. Isso tem a ver com entrosamento e o Paquetá está vivendo esse problema. A movimentação correta, o achar o companheiro, entender a característica. Qual posição ele vai jogar? Não tocar no espaço para o Arrascaeta, ou saber tocar no corpo, aonde jogar, tal. Isso tudo vai adquirir dentro da temporada. Mas são erros técnicos. Perder gol embaixo da trave é um erro técnico. Tem várias questões técnicas que a temporada vai trazer também. Mas ele não vai expor ninguém, né? Vamos ouvir o Pesolano agora, depois do empate do Internacional. Regular, bom ou ruim o empate para o Internacional, na sua opinião? Pelas circunstâncias do jogo, ruim. Ruim? Pelas circunstâncias, sim. Regular, bom ou ruim para o Internacional o empate? O empate, bom. Muito bom. Bom? Ruim, bom. Olha como o futebol é doido. Cada um tem a sua análise. Bom resultado. Bom resultado? Mesmo jogando contra o Flamengo abaixo no Maracanã, saindo com empate, bom resultado. Tanto que a torcida do Inter aplaudiu, não aplaudiu? Vamos ouvir Pesolano. Ele tá exigente, tá pior que eu. Demais. Tá aprendendo. Não sei se jogou melhor, né? Porque gostamos outra coisa com bola, mas Inter fez um bom jogo, controlou o jogo, nada mais controlou o jogo sem bola. E a vezes eu não gosto muito disso porque não lo siento, mas por momento temos que fazê-lo. Hay outros times que estão melhor, no momento do jogo que está melhor, temos que fazê-lo. Mas eu acho, e eu estou um pouco triste porque eu acho que podíamos levar algo mais. Sim, tuvimos alguma jogada clara, alguma transição clara. E eles também não tiveram muitas oportunidades. Campeonato Brasileiro, mas já daquele jeito, com os seus heróis, como é o caso do Vinícius e, claro, também os seus vilões. E falaremos sobre isso também. Tudo bem, Jailson, Mari Pereira, um ótimo dia para vocês. Bom dia, Bruno, bom dia, Mari, bom dia, fã de esporte. Muita coisa hoje, rodada, né? Daquele jeito ontem pra gente acompanhar tudo, um jogo atrás do outro. Então a gente vai tentar aqui um resumo, né? Falar de todos os jogos e também trazer aquela análise tática pra vocês. Vambora que hoje tem muita coisa pra gente falar. Tudo certo, Mari? Bom dia. Tudo bem, Bruno? Bom dia pra você. Jailson, fã de esportes que nos acompanha. Você falou sobre a insatisfação do torcedor do Santos, principalmente com esse cara aqui, hein? A gente vai falar muito sobre isso. Então tem muito do Campeonato Brasileiro e, claro, também a nossa cobertura especial Super Bowl 60 está chegando e daqui a pouco a gente vai para a Califórnia com a nossa equipe que está por lá. Antes, claro, Maracanã, a gente acompanha como foi o jogo entre Flamengo e Internacional. Aí é toda a homenagem para Lucas Paquetá, então pela primeira vez desde seu retorno jogando no Maracanã, foi titular e a gente vê que o início de jogo tem aí algumas chances do Flamengo com o Rocher aparecendo, mas
também as respostas do Colorado. O início do jogo ali, o chance dos dois lados, né? O Carboneiro, o jogador mais perigoso do Inter, aproveitando ali o lado direito da defesa do Flamengo, né? Com o Emerson Royal. O Paquetá, até surpreendente ele sendo escalado como titular já. Eu achei que ele fosse entrar no decorrer da partida, mas num erro dele, inclusive, num passe ali no meio-campo, vai sair o gol do Internacional aí. A origem dessa jogada é um erro de passe. Olha lá, esse daí. O erro de passe do Paquetá. Que foi? Não, foi, tem um vacilo. Foi um erro, não foi? Um erro, tem. E aí o Carboneiro liga o Borré, que aí, finta muito bem o Léo Ortiz e bate com tranquilidade. O Borré... Os zagueiros foram mal, né? Tanto o Borré com um bom início de ano. E no aí, intervalo já teve um burburinho? Teve. No intervalo? Teve, eu falei pra Mari P ontem, não falei, Mari? Não te falei? Falei que se acabasse 0x0 a torcida já iria reclamar e terminando... Não precisou nem acabar, porque no início já estava reclamando. No início já estava reclamando, enfim... Esse daí já é o início do segundo tempo, Carboneiro, defesa do Rossi, aí o Arrascaeta com algumas oportunidades. Enfim, o Felipe Luiz mexeu, para passar a palavra para a Mari também, o Felipe Luiz mexeu e no segundo tempo a equipe foi um pouco melhor. Ele já volta do intervalo, né? Com o Pedro no lugar do Bruno Henrique e com o Varela no lugar do Royal. O Varela, ele dá uma dinâmica melhor, inclusive, para a equipe, sofre o pênalti e aí... o empate acontece com a Arrasca. Mas isso sim é uma falha do Bernabé também, né? A maneira como ele acaba cometendo o pênalti, ele perde o controle da bola e acaba fazendo o pênalti para o Arrascaeta. E olha só mais, então, e o Carboneiro aparecendo bastante do lado colorado, hein? Apareceu demais o jogo todo e ele mais centralizado, não foi aquele ponta esquerda não, completamente. Ele um pouco mais centralizado junto com o Borré, mais trazendo para dentro. Alan Patrick batendo por cima. No finalzinho do jogo ainda outras chances, então, do Colorado. Olha aí, mais uma vez, então, o Inter nessa finalização de fora da área. Também então, do Alan Patrick. O Inter não se conformou com o empate, Mário. Não, percebeu que dava para buscar a vitória, né? Mas terminou com 1-1. Bom, no final do jogo a gente ouve então a insatisfação dos rubro-negros e, claro, também as explicações ali do Felipe Luiz e, claro, também o lado colorado. Vamos lá. Como eles não estão bem fisicamente ainda, da forma que eu espero que estejam, e eles estão acostumados a jogar, isso também vai ligado com o mental, com decisões erradas. E nesses aspectos vão ser corrigidos. Hoje eu vi meu time muito exposto. Tivemos mais perto da derrota do que da vitória. A cobrança chega dessa maneira. Todo mundo viu a capacidade do Flamengo jogar um mês atrás. Então vamos continuar trabalhando para sair rápido dessa situação. Sabemos lo que es Flamengo, el año pasado ganó todo, ¿sí? Sabemos que ahora no viene consiguiendo resultados, pero tiene un time, tiene un treinador muy bom, tiene jugadores impresionantes y nos teníamos que hacer un juego inteligente. Es sumar contra estos times, sin duda, da confianza. Daba más confianza ganarlo, ¿no? Eu acho que podíamos levarnos los 3 puntos, nós queríamos los 3 puntos. Mas va a dar confianza, ¿por qué? Porque el jugador sabe lo que vivió dentro del campo, sabe cómo salió, cómo dio el juego, ¿sí? No es que se eleva un punto por levar, se eleva un punto e merecia levar mais. O desempenho pra gente discutir. A reestreia do Paquetá no Maracanã. Finalizou 3 vezes, uma delas no alvo, as grandes chances perdidas, uma então, hein? Desarmes 2, ações defensivas 4, interessante, hein? E 6 duelos vencidos. Então esse ranking todo, claro, é durante o período em que ele esteve em campo. Direto então lá pra Gávea, o Pedro Henrique Torres está com a gente. Pedro, a gente viu certa insatisfação ali no Maracanã. Isso foi coisa de estádio, de campo, de jogo, ou continua por aí depois de 4 jogos sem vitórias rubro-negras? Pedro? Fala, Bruno, tudo bem? Um abraço para você, beijo, Mari, abraço, Jailson, todo mundo ligado com a gente nesse Sport Center. Olha, foi mais coisa de jogo mesmo, por conta da sequência, mas claro que você passa por torcedor rubro-negro, conversa com o porteiro do prédio, enfim, quem passa por aqui, e o pessoal pergunta, quando é que vai melhorar? Quando é que vai melhorar? Então, tá difícil mesmo a situação do Flamengo. Ontem já teve cobrança antes da partida, aqueles gritos assim de queremos raça, queremos respeito e comprometimento, para jogar no Mengo tem que ter disposição. E aí, se desenhando o jogo como se desenhou, o Flamengo não foi bem, é sempre bom ressaltar isso, ainda fisicamente está com dificuldade, dá para ver claramente assim, e a torcida pegou muito no pé, especialmente do Emerson Royal, ali pela direita, principalmente quando ele teve umas 3 bolas, o pessoal protestou bastante. Ele saiu no intervalo, no segundo tempo a torcida aí sim apoiou bastante o time, conseguiu um empate, mas no final, vaias e vaias, houve vaias no intervalo também,
mas vaias e vaias no final para protestar bastante contra a atuação e a fase do time. Não tem muito jeito, segundo o Felipe Luiz falou aí, tem que ser mais uma questão de dar mais jogos, recuperar mais fisicamente, porque o time está errando tecnicamente de maneira até boba, né? Alguns lances assim que não costuma errar. Então já acende a luz vermelha mesmo no ninho do urubu, porque o Flamengo fez 1 ponto em 2 jogos e no fim de semana tem Sampaio Corrêa, depois vitória na terça-feira no Barradão. A temporada não para mais de jeito nenhum, então o Flamengo está tentando se recuperar aí, mas de fato vive um momento incômodo, de pressão do Felipe Luiz, mas ele disse que gosta de estar preparado para o desafio. A gente tem que acompanhar com a sequência aí da temporada. Bruno. Tá bom, Pedro, a gente volta a conversar com calma sobre o Flamengo, tá? Também com a análise do Jailson e da Mari. Nação rubro-negra, o apito final, né? Flamengo 1-1 Internacional, né? Isso aí, ficou o gosto de que dava para mais, né? Mas o campeonato não se decide num jogo só, né? Então o Flamengo segue forte corrigindo, né? Ou pelo menos tentando corrigir o que precisa melhorar, olhando para frente, né? E agora quero saber de você. Foi ponto ganho ou 2 perdidos? Deixa aí seu comentário. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. Compartilha o vídeo, deixa aí o seu hype no vídeo, galera. E lembrando aí, galerinha, de deixar os créditos aí para a ESPN Brasil. Até o próximo vídeo.